Está começando agora o Conectando Mentes Curiosas. O podcast onde a transformação digital encontra o direito. Tá no ar mais um Conectando Mentes Curiosas, o seu podcast sobre tecnologia, inovação e direito. Voltamos para mais uma conversa que extrapola a nossa bolha do direito, como é a proposta desse programa. Hoje a gente tem a honra de receber convidados muito especiais para mergulhar nas estratégias de uma Health Tech de sucesso. Ele é um profissional dedicado a desenvolver negócios na área da saúde, acumula no currículo contribuições na construção de alguns dos maiores negócios nesta área. Ele é dentista de formação, possui mais de 30 anos de carreira na área de saúde, no setor de saúde. Ele foi cofundador da Odontoprev, onde ficou como na função executiva por mais de 27 anos. Também passou pela Qualicorp, onde atuou como diretor executivo. Hoje ele é o CEO do Doutor Consulta e está aqui para compartilhar um pouquinho dessa história, da sua história, da história da empresa e como que ele mudou o acesso às consultas eletivas no Brasil. Seja muito bem-vindo ao podcast, Dr. Renato Veloso. Muito obrigado, é um grande prazer estar aqui com vocês, uma honra. Eu sei que a audiência de vocês é espetacular e vão ser horas, um pedaço de tempo aqui dedicado a um papo muito agradável, que a gente tem a honra de estar aqui com vocês. Obrigada pela presença. Ele trouxe reforço com ele para enriquecer ainda mais essa nossa conversa. Ele também possui uma carreira bem dedicada à área da saúde, é bacharel em Ciências da Computação, formado pela PUC aqui de São Paulo, tem MBA executivo pelo INSPER, ele atuou como gerente de TI do Grupo DASA, ainda foi gerente de inovação e transformação na Sodexo, hoje ele é diretor de TI do Doutor Consulta. É muito bom te receber aqui no podcast, Guilherme Cato. Olá, obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui com vocês, falando desse assunto aqui que a gente ama de paixão e espero contribuir com alguns insights, com algumas ideias e vamos bater um papo aí. Obrigada pela presença. E desse lado aqui da bancada, a gente tem uma participação inédita de alguém aqui do PG. Ele é um dos fundadores do escritório junto com a doutora Ellen, que vocês já ouviram bastante por aqui. É um visionário da advocacia quando implantou tecnologia para gerar inteligência para os serviços jurídicos e trouxe o PG até aqui, sendo uma referência jurídica junto a grandes companhias. É muito bom te receber aqui no podcast pela primeira vez, Dr. Ventura Alonso Pires. Obrigado, Silvia. Obrigado, Renato. Obrigado, queridos, estavam todos aqui. Um prazer contribuir. O trabalho que vocês têm feito para o direito, contribuindo com uma série de podcasts, sempre com alta audiência, melhorando cada dia mais e agora inovando com o Health Tech e esse monstro que é o Renato, criando e disruptando a saúde. Obrigado e um prazer estar com vocês. E fechando a nossa bancada de hoje, a nossa voz feminina. Ela é uma das nossas principais líderes aqui do PG, ela está à frente da área trabalhista, mas também atua em outras áreas como a do direito digital. Ela já esteve aqui em muitos episódios, mas é sempre um prazer contar com seus conhecimentos. Seja muito bem-vinda de volta, Érica de Mello. Olá, Silvia, muito obrigada pela oportunidade de estar aqui de novo. Eu realmente sou uma entusiasta desse podcast, gosto muito sempre que posso, faço parte dos mais variados assuntos. Guilherme, Renato, é um prazer recebê-los aqui para esse bate-papo nesse tema tão interessante, tão essencial como a saúde e as novas formas de organizar esse setor, de prestar essa assistência para uma sociedade que requer tanto. Ventura, é um prazer essa primeira oportunidade de estar com você aqui nessa bancada. Bom, então, para começar esse nosso papo de hoje, eu vou pedir ao Renato para que ele explicasse um pouquinho qual que é o momento do Doutor Consulta hoje. Você assumiu como CEO no final de 2019 e já se deparou com o desafio da pandemia. Que lições que vocês tiraram desse desafio todo? Bom, realmente, a gente de cara ali já encaramos uma pandemia como essa do Covid, que na verdade foi muito ruim para nós, A gente teve uma queda de demanda de mais de 65%, mas não só esse problema, mas também o problema humanitário, de perdas de vidas e empregos, questão social, que
abala muito a nossa cultura, o nosso time, enfim. Mas, como eu sempre falo, eu passei a admirar mais os médicos, né? O Doutor Consulta não parou, a gente permaneceu aberto, não sei se vocês lembram, mas o SUS e os planos de saúde pararam de atender as consultas seletivas, né? E nós estávamos ali presentes, atendendo os nossos clientes, né? E com os médicos e com o nosso pessoal, nosso staff todo, de frente, como eu sempre digo, com a barriga no balcão, enfrentando uma pandemia, o desconhecido, né? Uma coisa que gerou muita ansiedade na sociedade, mas estávamos lá abertos, atendendo todo mundo, no nosso propósito, nossa missão de salvar vidas, sempre encurtando as filas da saúde, né? Falando um pouquinho do nosso negócio, o Doutor Consulta hoje é um ecossistema completo de atenção primária e secundária, né? A gente, ao longo dos anos, né, voltando um pouquinho 10 anos atrás, quando a companhia foi criada pelo fundador, o Tomás Cirurgi, que é filho de médico, vem de uma família de médicos, tinha lá o grande sonho de levar um modelo disruptivo, né, para pessoas que não tinham acesso ao setor privado de saúde, e a gente apareceu dentro de uma favela, né, de Heliópolis, onde você tem todas as carências que puderem imaginar. Ao longo dos anos, a gente foi introduzindo camadas, obviamente que a gente foi aprendendo o que era necessário, o que trazia eficiência, o que completava o nosso ecossistema, mas trazia valor para o nosso paciente e para o médico. Nós somos uma companhia que sempre, em todas as nossas decisões, colocamos o paciente e o médico no centro dessas decisões, né? Hoje, então, somos um ecossistema completo de saúde, como já falei, primária e secundária, onde temos mais de 60 especialidades médicas, clínicas e cirúrgicas, temos odontologia e também somos verticalizados na parte de exames, né? Então tudo isso foram camadas que a gente foi colocando ao longo dos anos, que é o que a gente entendia que gerava valor para esses dois principais públicos, né? Nós somos uma companhia em cima de uma plataforma tecnológica, né? O Cato está aqui para falar um pouquinho sobre isso, mas é fundamental. Toda essa eficiência que o Doutor Consulta adquiriu ao longo dos anos vem porque está em cima de uma plataforma tecnológica robusta e muito eficiente, que gera muita eficiência para o nosso negócio. Então, temos o nosso prontuário eletrônico com os nossos medical guidelines, que são os protocolos clínicos que criam um padrão de atendimento, né? Então, a gente desenvolveu algumas ferramentas através de inteligência artificial, enfim, que a gente pode falar aqui durante o nosso papo, que também conferiram bastante eficiência, né? Então, hoje o paciente ele tem uma experiência digital. De novo, o Doutor Consulta também nasceu já uma empresa digital, então o que facilita muito a nossa operação, né, em relação às companhias incumbentes, enfim. Então o paciente ele consegue hoje entrar no nosso blog, fazer uma consulta de algum sintoma que ele tenha, ele consegue escolher um especialista, um médico, um centro médico, agendar de forma digital, ele consegue pagar a consulta de forma digital também, e ele consegue até fazer uma consulta digital através da telemedicina ou ir até um centro médico nosso, e de novo onde temos uma estrutura verticalizada. O médico faz a consulta, ele prescreve o exame, todos os nossos médicos têm certificação digital, então ele consegue prescrever um exame ou uma medicação de forma digital. Ele faz o exame dentro do Doutor Consulta, os dados, né, somos uma companhia data-driven, os dados estão dentro da companhia, então a gente utiliza essas informações, esses dados, para o bem do paciente, gerando muito valor para o paciente e criando um ecossistema também valioso para o médico, onde ele tem todos os recursos para tomar a melhor decisão. De novo, ele segue. Nós estamos na linha de cuidado do paciente como um todo, nós desenvolvemos as nossas linhas de cuidado. Obviamente que isso é possível porque temos o nosso prontuário eletrônico proprietário. E assim, de novo, a gente acaba fechando um ecossistema que traz muito valor. Nós temos um alinhamento
econômico-financeiro com os médicos. A gente remunera os médicos não para um sistema simples de fee-for-service, que traz ineficiência para o setor de saúde, mas nós temos um modelo chamado Value-Based Healthcare, que é o desfecho clínico, é pagar os médicos por performance. Então, de novo, a gente colocando aqui mais um item importante de eficiência para que a gente seja um modelo realmente acessível e estamos disruptando o setor da saúde, né? Hoje o paciente nosso ele consegue vir ao doutor consulta comprando um procedimento avulso, uma consulta, um exame, um check-up, um tratamento odontológico, uma fisioterapia, enfim, nós somos bastante abrangentes na nossa oferta. Também ele pode ter uma assinatura do doutor consulta, uma subscrição através de um cartão. E por fim, agora, mais recentemente, a gente pode falar durante o nosso papo aqui, a gente investiu numa série A de uma startup de plano de saúde, a Cuidar-me, onde a gente tem uma opção de compra de controle e trazer todo o time, todos os fundadores, enfim, para dentro desse ecossistema, e que seria o terceiro e último layer que a gente entende que é ter o plano de saúde, e a gente já por estudos, a gente sabe que pelo menos 30% da nossa base teriam condições de comprar esse plano. Então, de novo, temos o primeiro layer avulso, o segundo layer através de um cartão, o terceiro layer através do plano de saúde. Então, eu acho que esse é um bom overview, não tão rápido, né, tão sintético do nosso Doutor Consulta. Ótimo. Você falou, né, um pouco desse overview. O Doutor Consulta é uma empresa de health tech, como você já pontuou algumas vezes. Em razão disso, vocês tiveram a rapidez de implantar o sistema de telemedicina. Eu vi algumas entrevistas que eles falaram que foram 9 dias para pôr isso no ar, e que era uma coisa que tinha uma grande resistência da classe médica. Pouco antes da pandemia, a gente teve uma polêmica, se permitia, se não permitia. Como é que vocês procuram estar preparados para esse tipo de adversidade? Bom, uma ótima questão, né? Inclusive, todos os méritos são do Cato aqui do meu lado, né? Que colocou isso de pé em 9 dias corridos. Eu dei 7 para ele, mas ele fez em 9. Mas enfim, brincadeira à parte, realmente a gente hoje tem a nossa telemedicina proprietária, né? A telemedicina é a melhor forma, mais fácil de acesso à saúde, né? Você colocou o problema regulatório. A telemedicina no Brasil não tinha uma regulação. Na verdade, tinha uma regulação muito antiga, mas era uma regulação tão restritiva que ninguém praticava, tá? Então, até para o senso geral, né, é como se não tivesse uma regulação própria para a telemedicina. Então, hoje nós estamos operando numa regulação provisória, né, que foi feita às pressas no início da pandemia, porque, de novo, as pessoas não estavam saindo de casa e precisavam ter acesso a uma consulta de qualidade. E aí foi feita uma regulação provisória, que está em vigor ainda. Os órgãos competentes estão analisando uma regulação definitiva, mas obviamente que para você fazer uma boa telemedicina, você precisa ter um bom sistema de telecomunicações, você tem que ter esse modelo embedado dentro de um prontuário eletrônico, que você tenha medical guidelines adaptados para uma consulta virtual, que você tenha médicos treinados para isso, que o médico tenha um certificado digital para poder prescrever um exame, prescrever medicamentos, que esse ambiente seja gravado, né, para caso haja algum problema você está com a consulta toda documentada. Enfim, são protocolos específicos da telemedicina que para você executar uma boa consulta, né, uma boa relação com o teu paciente, né? E a gente vê que, e também pelo avanço da tecnologia, pelo avanço da telecomunicação, dos devices, né, do celular, do iPad, do computador, da forma como a gente hoje se comunica via videoconferência, isso também foi muito capaz, quer dizer, ajudou muito a gente poder fazer essa consulta, né? E hoje nós estamos operando a telemedicina, ela veio para ficar. Eu até brinco que eu acho que é a guerra do
táxi contra o Uber, né? Vai ficar, obviamente que é um avanço, né? E a gente vê modelos de telemedicina crescendo muito pelo mundo, né? E ele, além de dar acesso, ele também traz eficiência em termos de custos, porque o paciente às vezes não precisa, por uma questão simples, rápida, não precisa sair de casa e não precisa ocupar tanto tempo do médico, e aí você traz uma economia e traz mais eficiência para o sistema. Você quer complementar alguma coisa? Falando de como foi esse desafio de fazer esse sistema? Bom, o Doutor Consulta, ele tem essa pegada bem de agilidade, de teste, de vamos experimentar o mercado, vamos tentar fazer algo bem puxado para inovação, e na telemedicina não foi diferente, né? Então, quando chegou a pandemia, a gente viu esse desafio e, enfim, a gente tinha outras preocupações para lidar, como é que a gente vai lidar com o centro médico, com a queda de demanda, etc. Só que uma coisa a gente sabia, né? Muito do que as pessoas iam fazer ia para o mundo virtual. Então, o Renato deu a missão para a gente fez um primeiro piloto utilizando nossos prontuários médicos com o canal do WhatsApp. Então, a gente começava o atendimento, a pessoa recebia ligação no WhatsApp, e aos poucos a gente foi criando um roadmap bem extenso para a telemedicina. A gente foi embedando todo o resto da jornada no nosso aplicativo. Então, hoje o paciente ele faz um agendamento da telemedicina e consegue se resolver inteiro lá dentro do nosso aplicativo. Pegar a receita, pegar o histórico de atendimento dele, dados clínicos e fazer a consulta. Então, acho que foi um desafio interessante. Tem um roadmap ainda extenso pela frente para a gente executar a telemedicina. Acho que não tem fim, né? Não é um projeto, é um produto, né? Não vai acabar. Tem muita coisa para fazer. Afinal, a gente está no segundo ano, né, de telemedicina em grande escala. Então, está só no começo. Eu queria complementar aqui, até puxando um pouco para o desafio, essa coisa do desafio da pandemia, né? Nós, enquanto apoio jurídico, né, Ventura, acho que a gente pode falar sobre isso, a gente também foi provocado a dar esse apoio e viabilizar os novos negócios e ajudar as empresas a ter esse olhar e fazer a gestão dos novos riscos. Né, porque os negócios estavam preparados para um modelo. A pandemia veio e ela trouxe esse boom. Precisamos, em 7 dias, de uma telemedicina em pé, funcionando satisfatoriamente para o paciente, para o cliente, para a melhor experiência do cliente, para ter um médico que também vai ter a melhor experiência do lado de lá e que está num momento de incerteza. Né? E aqui do nosso lado a gente também foi bastante provocado a isso, a viabilizar e a ter esse olhar de temos que viabilizar, temos que instrumentalizar, né? Temos que pensar em quais são as novas cláusulas contratuais que regulam esse jogo, né? O que ainda não tem de regulação, mas que as próprias empresas já sabem que existe risco, e como é que a gente põe todos esses players numa mesma página com uma regra clara, reeduca um mercado, né, para essa coisa funcionar. Então, acho espetacular essa oportunidade que a sociedade teve, que todos esses participantes desses desafios tiveram, né, de ajudar a viabilizar os negócios. Eu atendo a sociedade, mas eu tenho que fazer a minha gestão do risco como negócio. Nós, como apoio jurídico, entramos com esses novos desafios e funcionou. Né? Então, acho que a gente quebrou barreiras aqui também, de que talvez a gente não precise de tanto tempo para tudo. Talvez a gente consiga fazer coisas excelentes, e como você colocou, né, Guilherme, a gente fez, e aí deu o primeiro passo, do primeiro passo a gente foi melhorando, fazendo uma coisa consciente, sustentável e com a gestão do risco. Então, para a gente também é uma experiência muito legal o que a gente viveu nesse período de apoiar os negócios que, assim como vocês, tiveram essa sede de enfrentar e inovar e viabilizar, né, o que era necessário. Érica, acho que você está colocando um ponto muito interessante, né? Como nós do direito aqui consegue acompanhar e trazer o compliance da atividade empresarial, né, Renato? Então, lá em 7 dias você colocou milhares de customers, aí, de clientes online com seus médicos, intermediando, colocando isso. E olhando na parte jurídica, você fala, pô, eu tenho um contrato, tenho atendimento, tenho a satisfação, como é que eu regulo isso, né? Como é que o direito vem a reboque disso? E pensando em tecnologia também, né, você inovou necessariamente nos meios de pagamentos, na forma de assinar esse contrato. Você citou aqui que todos os médicos têm certificado digital. Eu estava lembrando já uma rede de blockchain que a gente está trabalhando em alguns projetos para substituir não o ICP. Todo mundo passou a usar a assinatura de uma plataforma digital, de um DocSign, de um Doc4Sign, o que seja. Isso já foi
acho que introjetado na vida empresarial dos contratos, né? Mas como é que eu valido isso sem um ICP ou necessariamente essas assinaturas, né? Então a gente já está desenvolvendo aqui projetos com blockchain para você transformar isso de uma forma mais segura com hash, e não é mineração ou proof of work, proof of stake, mas com nós. Você tem algumas redes que a gente faz com nós e você determina quantos nós você quer de validação. Então nosso parceiro fez para a Polícia Militar aqui em São Paulo 80 mil documentos, 80 mil policiais, onde você tem os documentos todos gerados por ele. Em cada documento você gera um hash e está lá, pronto. Está autenticado, não vai ser alterado em nada. Então isso tem um impacto muito forte para os negócios digitais como o de vocês, né? Então aqui no PG a gente fica pensando já lá, o que eu estou fazendo de blockchain, como eu coloco isso na sua vida, como eu facilito a vida do empresário nisso, pensando aqui no assessment desses médicos, como aconteceu conosco, né? Na parte trabalhista, as empresas todas home, quais são as minhas relações e o assessment trabalhista para isso? Eu vou pensar então em processo trabalhista ou penso em preventivo, ir lá e fazer um compliance trabalhista e rever os processos de trabalho e apontar para vocês com semáforo de risco maior ou menor, né, para você gestionar melhor esses pontos, né? Então é uma transformação que a gente acompanha muito no PG, daí vem o nosso DNA, o Data Driven também a gente fala de jurimetria, que hoje é uma tônica no jurídico, a gente faz isso há 15 anos, tanto que uma startup que sai daqui do PG, que é a Brain Law, hoje grandes empresas usam todo o nosso sistema para gestão de jurídico e de contratos também, como a Elo, como a Magalu, como o CSU, Card System, Brasal, tem várias companhias que usam a inteligência de ELM da plataforma e as regras de negócio atrás, né? Então é muito legal a gente ver como a gente pode acompanhar vocês no desafio, não só do negócio, mas a sua repercussão jurídica para isso, né? Então vamos pensar juntos aqui os próximos passos. Então, ainda falando um pouquinho sobre a questão da tecnologia aplicada à saúde, a gente não pode deixar de falar sobre a proteção do dado do paciente. Dados recentes apontam que houve um aumento de 64% de ataques cibernéticos a empresas na área de saúde entre 2020 e 2021. Como é que vocês têm olhado para essa questão da proteção do dado do paciente? Então, como o Renato falou, a gente tem uma plataforma inteira proprietária. Tá? Isso traz vários benefícios para a gente. Uma jornada hiper customizada para facilitar o acesso dos nossos pacientes e também dá uma granularidade de dados monstruosa. A gente tem muito dado de cada etapa da jornada do paciente, de dados clínicos e afins. Falando um pouco de proteção de dados, a gente olha sobre duas óticas. A primeira é a da LGPD, proteção de dados mesmo, tá? Enfim, o pessoal de Brasília faz tanta bagunça ali em cima que quando eles acertam, e ali eu acho que eles acertaram, acho que tem que parabenizar, uma lei redondinha. Trouxe um órgão que tá bem conectado com os interesses da companhia. Teve tempo de discussão e teve tempo de aderência das empresas também, a gente acabou aderindo. Então, esse é um trabalho que a gente desenvolve muito com o time de gestão e com o time jurídico também, para garantir a proteção de dados dos nossos pacientes e, obviamente, seguir a lei. Por outro lado, tem a parte de segurança da informação, que não tem um órgão regulador, não tem uma lei. E eu acho que nem precisava, porque você tem mecanismos já na lei que controlam segurança cibernética assim, no nível de criminal, etc. E, por bem ou por mal, né, pontos altos, pontos baixos, o mercado caminha na segurança da informação para a autorregulação, né? E acho que sim, funciona, tá? Então, o que a gente faz? A gente implementa a ISO 27001, tá? A gente está no processo de adesão da ISO 27001, que olha mais do ponto de vista de segurança da informação do lado corporativo e adota as normas NIST, que é o National Institute of Standard of Technology lá dos Estados Unidos, que tem umas normas mais voltadas para a tecnologia mesmo. E também a gente tem um time de segurança da informação que faz monitoração de ameaças e tenta encontrar vulnerabilidades. Isso é um trabalho contínuo que a gente faz o ano inteiro. Então, só separando, a gente segue a LGPD e segue a autorregulação do mercado. Eu queria só fazer um complemento, desculpa, gente, que eu não aguento. Esses são os temas que eu mais adoro, né? Acho que você tocou um tema tão importante que, assim, eu olho a segurança da informação e eu tenho a parceria do pessoal de gente e gestão.
né? E aqui a gente cai em duas questões que são bem a minha praia, o digital e as relações trabalhistas, né? Eu tenho a falha humana, e a falha humana que às vezes é por comportamento repetitivo, um comportamento social. A gente sabe que as pessoas não estão acostumadas a ter essa proteção dos dados. E vocês são uma empresa que lidam com grande parte de dados sensíveis. Então, assim, é tão importante ouvir isso, é tão importante trazer isso para quem está ouvindo a gente no podcast aqui, porque é um fator essencial cuidar do fator humano, né? Cuidar dessas pessoas que estão ali na prática do dia a dia e direcionar, educar, explicar o porquê da necessidade de proteger os dados, a empatia de quem está cuidando do dado de saúde de um terceiro, por exemplo, e qual é a finalidade, né? Porque você colocou também muito bem a questão da camada, né? Para que eu vou usar isso? Então, eu posso ter dados que vão te trazer inteligência de negócio e que vão ser essenciais para os médicos, mas do ponto de vista científico e de criar e validar protocolos. E aí eu estou diante de uma finalidade que não necessariamente eu preciso ter aquela pessoa individualizada, eu preciso trabalhar os dados. Quando eu fechei um diagnóstico de uma patologia X, né, qual foi a cadeia de histórico que me fez chegar ali? E para isso eu não tenho em si, eu não preciso da identidade daquele paciente que gerou, cada paciente que gerou aquele histórico. Mas, do ponto de vista do cuidado individual, eu preciso, sim, ter os dados individualizados e aí, sim, essa camada de proteção e proteger dessas duas formas. Então, acho tão essencial a gente falar que o mercado ficou com um pouco de medo da questão até da proteção de dados, né? De falar, vai inviabilizar o meu negócio. E não é isso. Né? Muito pelo contrário, vai viabilizar muitos negócios. É só a gente entender, assim como vocês colocaram muito bem, que eu tenho camadas de proteção necessárias. Eu segrego, eu aplico segurança da informação e eu capacito o meu público. Eu trago uma cultura corporativa de proteção de dados, que no mercado de saúde não é novidade para ninguém, porque o prontuário do paciente sempre foi sigiloso, né? Já pela legislação e pela ética médica. Então, acho que é muito legal a gente trazer isso, dessa noção que vocês têm e da cultura de que era necessário olhar para tudo e não só para a segurança da informação, né? Então, agora que a gente já falou um pouquinho sobre essa questão de como proteger o dado do paciente, mais um pilar do Doutor Consulta é manter a qualidade de atendimento do paciente. A gente viu nos últimos anos aumentando a reclamação junto à ANS, e próprio dentro de órgãos de defesa do consumidor, como a Senacom, que teve um aumento aí de 50% nas reclamações ligadas à área da saúde no último ano. Vocês possuem um índice de satisfação de cliente que, se o meu dado não estiver errado, é de 80 numa escala de 100. Quais são as estratégias que vocês vêm adotando ao longo desses anos para ir melhorando essa qualidade dia a dia? Esse é um ponto importantíssimo, né? E dado que o nosso negócio é direto ao consumidor, né? Então a gente precisa levar satisfação, precisa levar valor para o paciente, né? Hoje o nosso NPS ele está em 84 do usuário, né? do cliente, e 92 do médico, né? A satisfação médica é bastante elevada. E isso a gente trata com muito carinho. Para vocês terem uma ideia, o NPS e a satisfação médica estão no painel de metas da companhia. Todos nós somos responsáveis por isso, né? E, de novo, tudo que a gente faz dentro do Doutor Consulta é colocando o paciente e o médico no centro da decisão. Absolutamente no centro da decisão. Qualquer coisa que a gente faz. E a gente escuta muito esses públicos, né? Nossa área de produtos, ela tem muita atenção para isso, né? O Cato, dentro da estrutura dele, área de produtos, o UX, enfim, a gente sempre privilegiando aquilo que é mais fácil de usar, mais intuitivo, que traz valor para esses dois grandes públicos, né? A gente investe bastante atenção nisso, né? Acho que eu diria para você que está enraizado no propósito da companhia e na cultura das pessoas que trabalham lá, levar essa satisfação para esses dois grandes públicos. De novo, para complementar, né, Renato, mas acho que é super legal a gente falar sobre isso, porque o mercado tem um movimento voltado para essa coisa do customer centricity, né, colocar o cliente no centro. E do outro lado, a gente tem essa questão o médico é o seu core, grande parte do seu core business é o médico.
Então, vocês conseguiram unir essas duas coisas, né? Porque eu só vou ter um índice alto de aprovação do paciente, de satisfação desse paciente, desse cliente, se eu tiver do lado de cá também um médico que está satisfeito, né? E que está confortável com o modelo, né? A gente vinha conversando nos bastidores aqui sobre essa questão das dificuldades da profissão do médico mesmo, né? Da entrega, da doação, do quanto a vida do médico profissional se mistura com a vida pessoal, e aí para você atingir um nível desse, numa profissão onde já existe um sacrifício pessoal e profissional muito grande, é importante. E a gente entra numa questão aqui que é super legal, que eu acho que vale a gente explorar e que a gente tem visto muito nos nossos projetos aqui de compliance trabalhista, né, olhando para essas novas formas de organizar o trabalho. De que eu tenho hoje plataformas completas que se mobilizam e que trazem profissionais em diferentes modelos de relação, mas que estão todos ali unidos no mesmo ecossistema por um propósito. E que se eu conseguir trazer exatamente isso que é a proposta de vocês, de uma remuneração que não é baseada simplesmente nas horas dedicadas ali que eu estou vendo, mas sim no valor agregado que aquela relação gera para todo mundo, é muito diferente, né? Eu vou conseguir atingir objetivos, até os objetivos de desenvolvimento sustentável, que está todo mundo perseguindo aí, encontrando formas e ações de fazer. Então, acho super interessante a gente falar sobre isso, porque hoje a gente estimula as empresas nos nossos projetos de compliance trabalhista a pensar sobre isso. Será que eu estou olhando a minha cadeia inteira? Será que eu estou olhando para dentro para conseguir olhar para fora? Né? Porque está tudo conectado, no fim do dia está tudo conectado. Então, acho que é legal a gente comentar um pouco sobre isso e da experiência de vocês de enfrentar esse novo modelo, de adotar esse novo modelo, né? Em que eu não preciso ter todo mundo dentro, mas todo mundo que se relaciona comigo tem uma relação de ganha-ganha. Eu trago uma sustentabilidade, né, para esse ecossistema. É isso mesmo, né? São vasos, como eu costumo dizer, são vasos comunicantes, né? Então, uma coisa leva a outra, né? No nosso modelo, um dos itens importantes para ele ser bem sucedido, né, é justamente você trazer o alinhamento, como eu falei agora há pouco, o alinhamento econômico-financeiro também para o médico, né? Mas não só isso, mas também na geração de valor para ele, no momento que você cria para ele a melhor condição de trabalho, né? Então, o Doutor Consulta, como a gente falou aqui, ele é um modelo verticalizado na atenção primária e secundária. Então, a gente oferta para o médico, para o paciente, todos os recursos, como por exemplo exames, fisioterapia, odontologia, enfim, tudo que eles precisam está lá dentro do Doutor Consulta, né? E os médicos têm todas as ferramentas. Ele tem um prontuário eletrônico, lá tem os medical guidelines, lá tem as orientações. No prontuário ele consegue também uma facilidade tremenda para prescrever medicamentos, que a gente já orienta o médico o que está à disposição no mercado, enfim. Sem dúvida alguma, a gente criou um ecossistema que traz muito valor para todos esses players, né? E o médico é fundamental. E como você falou, quer dizer, a gente cada dia mais somos mais fãs dos médicos, né? Acho que na pandemia a gente vivenciou uma situação única, onde num momento do desconhecido, do medo, né, da ansiedade, daquela doença que ninguém sabia exatamente o que era. Hoje é fácil olhar para trás, né? Mas ali na hora do vamos ver, né, é difícil. O SUS, os planos de saúde, pararam de fazer os atendimentos eletivos. O Doutor Consulta continuou. E aí a gente até não usa tanto a palavra médico, e sim profissionais da saúde, porque não são só os médicos. Você tem os enfermeiros, você tem os auxiliares de enfermagem, tem os dentistas, tem as pessoas que operam os equipamentos de imagem dentro do Doutor Consulta e que têm contato com os pacientes. Então são profissionais de saúde, obviamente que liderados pelos médicos, e cada dia que passa a gente é mais fã desse time, né? Que não foi para a trincheira e ficou no front na guerra do Covid, né, até hoje. Então é isso, tudo que a gente faz é para melhorar a eficiência, para melhorar o ambiente e dar todas as ferramentas que eles precisam. Uma outra novidade que vocês anunciaram recentemente foi a entrada no mercado de planos de saúde. Vocês têm duas parcerias, uma mais tradicional com a Sul América e uma outra quando vocês entram para dentro de uma startup que chama Cuidar-me,
que vocês têm uma participação societária importante. Como enxergar as estratégias na área da saúde complementar que vive esse momento de transformação de uma cadeia que era, né, bem tradicional, e hoje você tem aí startups crescendo para atender esse público que perdeu o plano de saúde corporativo, por exemplo. Perfeito. Veja bem, o Doutor Consulta, né, como eu falei para vocês, ao longo da nossa história, a gente foi criando um ecossistema completo. E a gente entendia que é eficiente, né, levando a preços acessíveis e gerando acessibilidade, não só porque cabe no bolso das pessoas, mas também porque a gente tem todas as esquinas, tem todas as especialidades. O paciente consegue agendar o médico no mesmo dia, o exame no mesmo dia. Isso é acessibilidade no sentido geral, né? E aí, esse ecossistema é bastante eficiente. Bom, a gente entendeu que a gente também poderia ser eficiente para qualquer outro ecossistema de saúde, que pode ser saúde pública, que pode ser a saúde privada, né? E saúde privada no Brasil se confunde com saúde suplementar, com os planos de saúde, né? Então foi isso que nós fizemos, né? Nós desenhamos um produto e nós fomos ao mercado e convidamos cerca de 20 operadoras a participar desse processo, de um produto que nós tínhamos idealizado, que nós estamos oferecendo para o mercado, que, vou usar um termo aqui, não sei se toda a audiência conhece, que é o Full Capitation, né? Onde o provedor de saúde, no caso nós, somos pagos por um PMPM, né? E também nesse desenho nós criamos um modelo de performance fee também, caso a operação depois de um ano fique com a sinistralidade abaixo do contratado. Nos 2 primeiros anos isso aconteceu com a Sul América. Então a gente envelopou o Doutor Consulta, que tem todo o provimento de saúde, de novo repetindo aqui, atenção primária, secundária, exames, tudo isso, que dentro do rol da ANS, a parte ambulatorial de baixa complexidade a gente cobre quase que 100%, 90 e tantos por cento, ficando fora praticamente a parte de alta complexidade, que são hospitais, internação hospitalar, cirurgias, esse tipo de coisa, diálise, oncologia, que a gente não tem, né? Isso nós testamos com a Sul América e deu muito certo, que é o Direto Sampa Branco, que é o nome do plano, e depois de 2 anos, índice de satisfação altíssima desses usuários. Culminou que agora, na virada do ano, agora de 2021 para 2022, a própria Sul América colocou seus colaboradores de São Paulo nesse plano, né? Bastante interessante. E a gente conseguiu ter um plano com a Sul América que é 30% mais barato que o plano mais barato da Sul América. E num ecossistema que funciona direitinho, alta satisfação, o próprio provedor lá do plano, vamos dizer, a Sul América colocou seus colaboradores para dentro. Isso para nós foi também um grande balão de ensaio, para nós percebermos que realmente o nosso ecossistema leva valor para o modelo de plano de saúde. Muitos perguntaram para a gente, mas vocês não eram uma companhia que estavam disruptando o setor, oferecendo um serviço de alta qualidade em cima de uma plataforma tecnológica para quem não tem condições de pagar plano de saúde, e agora vocês estão com plano de saúde? Veja bem, é que nós, na nossa evolução ao longo dos anos, com todas essas camadas, nós chegamos a uma eficiência que foi capaz de lançar um plano de saúde acessível. Então, por exemplo, um plano hospitalar nosso, pessoa física, que é um pouco mais caro, que tem uma pré-seleção de risco um pouco pior do que um plano empresarial, a gente lança um plano a R$ 69,00, na faixa de 0 a 18 anos, o plano mais simples. E com o Doutor Consulta, R$ 169,00. Então, é realmente acessível. Então, a gente entrou em plano de saúde com essa primeira experiência com a Sul América, e a segunda já foi com a Cuidar-me, apesar de que temos também 3 autogestões que operam com a gente. Mas a Cuidar-me é uma, como você colocou, Silvia, uma startup super early stage. Ela era pré-operacional, quando eu chamei eles para lançarem um plano completo, como a gente fez com a Sul América. E eles decidiram lançar. E aí, andando um pouquinho para frente, depois de 4, 5 meses que a gente conseguiu fazer todas as integrações com eles, a gente sabia que eles estavam fazendo uma Série A, né, uma rodada de Série A. E aí nós fizemos essa rodada de Série A com eles, né? Nós
investimos na companhia com a opção de ter controle da companhia até 100%, mas preservando os fundadores, que são pessoas espetaculares, têm a mesma cultura que a nossa. Eles construíram uma companhia que, apesar que o core é um pouco diferente, que é uma operação de plano de saúde, diferente de um provimento de saúde, como é o nosso caso, mas com o mesmo propósito de salvar vidas, de dar acesso às pessoas. E aí nós fizemos essa aliança muito bem sucedida, até uma sociedade, né? E estamos operando num modelo muito parecido com que a gente tinha com a Sul América, temos ainda com a Sul América, agora com a Cuidar-me, mas só que com uma oferta bem maior, porque a gente oferece para pequenas e microempresas, abaixo de 29 vidas, entre 29 e 100 vidas, oferecemos para grandes corporações, mas principalmente para pessoas físicas, né? E a gente tem um aquário no Doutor Consulta gigante, né? Cerca de 3 milhões de pessoas que já passaram pelo Doutor Consulta e que a gente conhece, eles nos conhecem, eles sabem o valor que a gente pode gerar, a gente sabe a condição de saúde dessas pessoas, então a gente consegue fazer uma oferta assertiva, né? E a gente está tendo uma conversão muito, muito legal. Então, mais uma vez, na esteira de dar acesso às pessoas a uma saúde de qualidade. Agora, nesse layer superior, que é o plano de saúde, né? E que, em cima de dados que a gente tem da nossa base, cerca de 30% dos nossos pacientes têm acesso a esse plano, vão poder pagar esse plano, como nós já começamos a operação. Então é isso. Renato, é fantástico ver a capacidade de criação de produto, a capacidade de reação que vocês têm e eficiência, como você fala que você consegue não só criar o produto junto com um parceiro e esse parceiro usar o seu próprio produto com 30% a menos, né, de custo, né? Então, olha a operação eficiente que você está criando e disruptando o mercado. Fico pensando aqui um pouco na qualidade da saúde e também na longevidade, né? Então acho que são dois fatores que a gente hoje está atacando muito: saúde, o atendimento, né? E ainda você tem um desafio ou colocar uma oportunidade enorme no país, né? Isso é mundo da longevidade, né? Eu queria que você falasse um pouquinho qual a sua percepção disso, qual a sua visão quando a gente fala de longevidade, que aí sai um mundo de oportunidades, né? De produtos também, né? E o Doutor Consulta acho que está só no começo nessa plataforma, nesses layers aí, tem muita criatividade aí e oportunidade de vocês estarem criando inovações nesse setor. Exatamente. Quanto mais a gente conhece a nossa base e as demandas da nossa base, mais a gente consegue lançar produtos, né? E também sempre muito ajudados pela tecnologia, né? Para trazer mais eficiência. Mas esse ponto que você colocou é bastante interessante. Veja bem, hoje cerca de 70% dos nossos pacientes do Doutor Consulta no out of pocket, eles têm uma cronicidade, né? Pode ser uma pessoa que precisa usar um óculos, um obeso, um diabético, um hipertenso, um cardiopata, mas 70% tem algum tipo de cronicidade, e esse cara precisa ter um médico a todo tempo para se manter estabilizado, né? Então aí vem a questão da longevidade também, né? Hoje a gente consegue fazer com que as pessoas vivam mais tempo com uma alta qualidade de vida, né? Isso que é importante, é você viver bem com uma alta qualidade de vida. E o Doutor Consulta não é só para tratar de doenças, é para manter as pessoas saudáveis. Então, quando a gente fala aqui que a gente criou as linhas de cuidado, isso é muito importante. As linhas de cuidado não é para tirar a pessoa crônica, uma pessoa que tem um problema do agudo, da situação aguda, né? É para não deixar ela agudizar. Enquanto os modelos de saúde no Brasil são hospitalocêntricos, que é herdado do modelo americano, nós vamos na linha ao contrário.
Até a gente brinca, né? A gente criou um novo termo, que nós somos uma operação semi-verticalizada. Porque nós estamos verticalizados justamente naquilo que não é alta complexidade, aquilo que tem o alto custo. Por quê? Porque a gente traz eficiência para evitar o alto custo, para evitar a hospitalização. Esse é o nosso modelo. E aí, pensando na longevidade, essas linhas de cuidado que a gente tem, e que a gente vai investindo, e que a gente vai criando novas linhas de cuidado, e vai criando modelos também dessas pessoas poderem contratar essas linhas de cuidado, não só dentro do plano de saúde, mas também dentro do plano de saúde, para manter essas pessoas saudáveis por mais tempo, né? Eu acho que isso está diretamente ligado ao nosso propósito, né? A gente fala que o propósito é salvar vidas, mas na verdade salvar vidas mantendo-as saudáveis, né? E isso também veio, acho que a conscientização, a cultura do brasileiro usar a saúde mudou bastante depois do Covid, né? O brasileiro sempre foi muito imediatista, até pela dificuldade de acesso. De novo, nós estamos falando aqui de 160 milhões de brasileiros que não têm acesso à saúde privada, mas mesmo aqueles que têm saúde privada, né? A cultura do brasileiro é ir no médico no último momento e não fazer a prevenção. E a gente vem culturando os nossos clientes, os nossos pacientes a usar os recursos médicos para se manter saudável. E eu acho que teve um clique depois da pandemia que as pessoas perceberam que aqueles que passaram melhor pelo problema foram aqueles que eram saudáveis, estão saudáveis. Então acho que essa conscientização também é importante. Isso vai em encontro ao nosso propósito, à nossa cultura e à necessidade. E aí sim pensando na longevidade das pessoas, mas uma longevidade com qualidade. É isso que a gente pensa. Isso é super interessante, né? Porque a gente falava sobre isso, e eu estava falando para o Ventura há tempo atrás sobre a cultura da pessoa usar é um plano de doença, não é um plano de saúde. Né? As pessoas têm essa coisa do eu tenho um plano de doença. Quando que eu vou procurar? Quando eu estou doente. Né? E, na verdade, a proposta de vocês, e hoje muitos planos de saúde já viram isso, né? Identificaram que o cuidar, o sistema único de saúde, também tem custos impactados por conta disso, né? Porque nem sempre tem essa atuação preventiva. A sociedade não tem essa cultura do cuidado preventivo. Até pela dificuldade de acesso. Isso. Então, se você sabe que você tem um negócio, que você quer ir, que você precisa ir, mas é difícil ter o acesso, difícil de agendar, difícil de chegar, difícil. Então, a cultura vai, não, eu vou quando eu realmente precisar, porque é tão difícil que eu vou quando eu precisar, né? E é isso que a gente está trabalhando, esse clique dessa mudança de cultura. Então, com essa resposta, eu agradeço a sua participação, Renato, aqui com a gente. Obrigada por ter aceito o nosso convite, disponibilizar esse tempo. Obrigada mais uma vez por vir. Eu que agradeço o convite de vocês, estar aqui na PG, com vocês, conhecendo um pouquinho mais da importância de vocês para os seus clientes. E o convite, estamos aqui à disposição de vocês, quando vocês quiserem, quando quiserem bater um novo papo, por esse assunto que nos encanta bastante, né? Muito obrigado pelo convite. Guilherme, também queria te agradecer por vir aqui compartilhar um pouco do seu conhecimento e deixa seu recado para as pessoas. Foi um papo maravilhoso. Obrigado, Ventura, Érica, Renato, pela conversa. De novo, né? Reforçando o que o Renato falou, estamos sempre à disposição, sem precisar. Tamo aí. Doutor Ventura, que prazer receber você, que bela estreia aqui no Conectando Mentes Curiosas. Obrigada por estar aqui com a gente. Fala, Silvia, a verdade, né? Estou devendo aqui estar com vocês, mas eu deixo vocês brilharem e eu fico atrás ajudando, né? Meu foco aqui é estar behind the scene e não na frente, deixar sempre o nosso time. Mas olha, é muito legal ver a oportunidade de transformação que o Doutor Consulta fez, está fazendo e tem por fazer, né? A parte de data driven que o Cato mencionou, tem um mundo de informações. Aí eu fiquei aqui pensando, imaginando, acho que vem para um próximo podcast já, a gente falar de toda a database, o data que você tem misturado e conectado com, pensando aqui, Apple Watch, com o pessoal de treinamento, com as assessorias de treinamento de esporte, como você coloca isso online, monitorando o IoT, que a gente nem abordou aqui ainda, tem um mundo de IoT para a gente falar, né?
colocar produtos aqui com blockchain para essas pessoas certificadas e com segurança, né? E para longevidade, como o Renato colocou, a criação e a implementação rápida desses produtos, que eu acho e a eficiência de custo, que eu acho que isso é o disruptivo, é um desafio, né? Porque você ter produto, ter eficiência de colocar no mercado e ter custo, eficiência de custo de acessibilidade à população, né? 160 milhões aí estão carentes disso, ou seja, é um mundo de pessoas, isso falando só do Brasil, né? Pensando aí um pouco Latam, você tem ainda mais ainda, né? Com o online ou com o presencial, tem uma oportunidade de business muito grande. Então eu fico agradecido de vocês estarem aqui no podcast conosco, trocando essas ideias. Fica já o convite para o próximo. Eu quero explorar aí produtos e IoT, blockchain com vocês na saúde, né, e a prevenção muito e longevidade. E sucesso, que a companhia só cresça e alavanque para o Brasil. Érica, deixo com você aqui. Então, Érica, sempre bom te ouvir. Obrigada por vir mais uma vez aqui nesse episódio. Volta sempre, tá? Pode deixar, eu tô sempre por aqui, eu gosto muito, acho que são sempre assuntos que nos provocam a pensar fora da caixa, né? São sempre oportunidades de troca muito rica para a gente pensar fora da caixa, pensar como é que a gente quebra barreiras, como é que a gente apoia os nossos clientes em viabilizar essa inovação que é tão necessária e essencial, que traz coisas tão importantes, né, para a sociedade, não só para os negócios, mas para a sociedade como um todo. Então, Renato, Guilherme, muito obrigada. Foi uma satisfação muito grande poder ouvi-los, poder conhecer um pouco mais do Doutor Consulta. Faço minhas as palavras do Ventura, que vocês tenham mais e mais sucesso, porque, de fato, é um negócio inovador e que tem uma preocupação com aquilo que é essencial, né? A gente aprende que está lá na Constituição que a saúde é direito fundamental, não é isso? Então, vocês estão lidando com algo muito valioso e de uma forma muito genuína de levar o cuidado integral, né? Não pensando só na ponta, mas pensando no todo. Então, muito obrigada mesmo por essa oportunidade de estar aqui com vocês nesse episódio do Conectando Mentes Curiosas. Silvia, muito obrigada mais uma vez. Então, assim eu encerro mais um episódio, lembrando você que se quiser ser avisado de novos episódios que a gente sobe lá no Spotify, é só acionar o sininho, que sempre que você tiver com o sininho acionado, você recebe uma notificação no celular quando a gente sobe um conteúdo novo por lá. Você também pode saber tudo que a gente faz aqui no PG via as nossas redes sociais, então a gente está no LinkedIn, no Instagram e no Facebook. Vai lá, acessa, que lá tem bastante coisa sobre o assunto. Eu vou ficando por aqui, encontro vocês no próximo Conectando Mentes Curiosas. Até lá!